Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro dos Reis, segundo livro. Do capítulo 15, versículo 1 ao capítulo 16, versículo 20. Azarias, ou Osias, rei de Judá, 767 e 739. No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, tornou-se rei. Tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou durante 52 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jequília e era natural de Jerusalém. Fez o que era bom aos olhos do Senhor, seguindo fielmente as pisadas de seu pai Amazias. Todavia, os lugares altos não desapareceram. O povo continuava sacrificando e oferecendo perfumes nos mesmos. O Senhor feriu de lepra o rei e ele ficou leproso até o dia de sua morte, vivendo numa casa afastada. Joatão, filho do rei, administrava o palácio e governava a terra. O resto da história de Azarias, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Azarias adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Seu filho, Joatão, sucedeu-lhe no trono. Zacarias e Selum, reis de Israel, 753-752. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reinado durou 6 meses. Fez o mal aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais, e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. Selum, filho de Jabes, conspirou contra ele e assassinou-o à vista do povo, sucedendo-lhe no trono. O resto da história de Zacarias acha-se consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Assim se cumpriu o que o Senhor dissera a Jeú: teus descendentes ocuparão o trono de Israel durante 4 gerações. E realmente assim sucedeu. No 39º ano do reinado de Osias, rei de Judá, Selum, filho de Jabes, tornou-se rei em Samaria. Seu reinado durou 1 mês. Manaém, filho de Gade, subiu de Tersa, foi a Samaria e assassinou Selum, filho de Jabes, sucedendo-lhe no trono. O resto da história de Selum e a conspiração que tramou, tudo se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Manaém, rei de Israel, 752-741. Manaém, que subira de Tersa, devastou Tapsa e seu território e matou todos os seus habitantes porque não lhe tinham franqueado as portas. Arrasou a cidade e rasgou pelo meio o ventre de todas as mulheres grávidas. No 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Manaém, filho de Gade, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reino durou 10 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor e não se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. Fu, rei da Assíria, veio então contra Israel. Manaém deu-lhe 1000 talentos de prata para que o ajudasse a consolidar seu poder.
Manaém requereu essa contribuição para o rei da Assíria de todos os grandes proprietários de Israel, à razão de 50 siclos de prata por pessoa. Então o rei da Assíria retirou-se sem demora da terra. O resto da história de Manaém, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Manaém adormeceu com seus pais e seu filho Pecaia sucedeu-lhe no trono. Pecaia, rei de Israel, 741-740. No 50º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaia, filho de Manaém, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reinado durou 2 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. Pecá, filho de Romélia, um de seus oficiais, conspirou contra ele e assassinou-o em Samaria, na torre do palácio real, juntamente com Argobe e Arié, tendo com ele 50 galaaditas. Matou-o e ficou reinando em seu lugar. O resto da história de Pecaia, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Pecá, rei de Israel, de 740 a 731. No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecá, filho de Romélia, tornou-se rei de Israel em Samaria. Fez o mal aos olhos do Senhor e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. No tempo de Pecá, rei de Israel, Teglat-Falazar, rei da Assíria, veio e apoderou-se de Ajon, tomando também Abel-Bet-Macaé, Janoé, Sedes, Azor, Galaade, Galileia e toda a terra de Neftali, e deportou todos os seus habitantes para a Assíria. Oséias, filho de Ela, conspirou contra Pecá, filho de Romélia, e assassinou-o, sucedendo-lhe no trono, no 20º ano do reinado de Joatão, filho de Osias. O resto da história de Pecá, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Joatão, rei de Judá, 739-733. No 2º ano do reinado de Pecá, filho de Romélia, rei de Israel, Joatão, filho de Osias, rei de Judá, tornou-se rei. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jerusa, filha de Sadoque. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor e seguiu em tudo as pisadas de seu pai Osias. Todavia, não desapareceram os lugares altos. O povo continuava sacrificando e queimando incenso ali. Joatão edificou a porta superior do templo do Senhor. O resto da história de Joatão, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Foi nesse tempo que o Senhor começou a exercitar contra Judá o rei da Síria, Razim e Pecá, filho de Romélia. Joatão adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Acás sucedeu-lhe no trono. Acás, rei de Judá, 733-727. No ano 17 do reinado de Pecá, filho de Romélia, Acás, filho de Joatão, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou durante 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era bom aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi seu pai, mas seguiu as pisadas dos reis de Israel. Chegou até a passar seu filho pelo fogo, segundo o abominável costume dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Oferecia sacrifícios e incensos nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Então Razim, rei da Síria, e Pecá, filho de Romélia, rei de Israel, subiram e atacaram Jerusalém. Cercaram Acás, mas não o puderam vencer. Por aquele mesmo tempo, Razim, rei da Síria, restituiu Elate aos edomitas, depois de ter expulsado dela os filhos de Judá, e os edomitas voltaram a Elate,
onde estão até o dia de hoje. Acás tinha enviado delegados a Teglade-Falazar, rei da Assíria, para dizer-lhe: Eu sou teu servo e teu filho. Vem e livra-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, que se coligaram contra mim. Acás tomou a prata e o ouro que se encontravam no templo do Senhor e nas reservas do palácio real e mandou-os de presente ao rei da Assíria. Este aqueceu ao seu pedido, atacou Damasco e apoderou-se dela. Deportou a sua população para Quir e matou Racim. O rei Acás foi a Damasco para entrevistar-se com Teglade-Falazar, rei da Assíria. Vendo o altar que se encontrava em Damasco, o rei Acás mandou ao sacerdote Urias um modelo detalhado do mesmo com todas as suas dimensões. Urias construiu um altar exatamente conforme ao desenho que o rei Acás lhe enviara de Damasco e terminou-o antes que o rei voltasse. Quando o rei chegou de Damasco e viu o altar, aproximou-se e subiu a ele. Queimou nele o seu holocausto e sua oblação, derramou libações e espargiu o sangue de seus sacrifícios pacíficos. Quanto ao altar de bronze que estava diante do Senhor, tirou-o de diante do templo, entre o altar novo e o templo, e pô-lo ao norte do novo altar. Depois ordenou ao sacerdote Urias: Queimarás no grande altar o holocausto da manhã e a oblação da tarde, o holocausto do rei e sua oblação, o holocausto do povo e sua oblação, e derramarás sobre ele todo o sangue dos holocaustos e dos sacrifícios. Quanto ao altar de bronze, deliberarei eu depois. O sacerdote Urias fez tudo o que lhe ordenara o rei Acás. Além disso, desmontou o rei Acás os quadros e os pedestais e tirou de cima as bacias. Desceu o mar de bronze de cima dos bois de bronze que o suportavam e pô-lo sobre um suporte de pedra. Tirou também do templo do Senhor, por causa do rei da Assíria, o pórtico do sábado que fora construído do edifício e a entrada exterior do rei. O resto da história de Acás, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Acás adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Seu filho Ezequias sucedeu-lhe no trono.